oração e nós vamos passar nesse momento a palavra a Carolina, que nós possamos envolvê-la com bastante carinho para que ela possa, nesta tarde, trazer seu estudo, seus pensamentos para todos nós. Jesus te abençoe. Boa tarde, essa tarde linda de inverno, quase o verão, né? E que as nossas palavras sejam sempre de agradecimento pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e conversando sobre um assunto que a gente, quanto médico, gosta tanto de falar, né? Que é de vida, de morte, de viver, de saúde. E aqui a gente tem duas posições muito interessantes acerca do assunto. Uma é a posição do Livro dos Espíritos e a outra é a posição de Joana de Ângeles, que traz para a gente aqui a prática do que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Então, como palestra, como conversa no dia de sábado, é uma conversa onde a gente vê muita gente nova, gente chegando a casa pela primeira vez. A gente sempre gosta de colocar o Evangelho de Jesus à frente e como as primeiras palavras para que a gente possa raciocinar acerca do assunto. E a gente vai se conduzir, então, para a época em que Jesus estava na Terra. E ele pregava às margens do Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago. Muitas pessoas o acompanhavam. E nessas pregações, muitas pessoas humildes não tinham aí condições de se alimentar. A vida naquela época era muito difícil, né? Eles viviam da agricultura, viviam da pesca, eram pessoas extremamente, que passavam por extremas dificuldades, extremamente pobres, muitos pobres, que buscavam em Jesus não só as palavras, mas buscavam também a cura para o corpo físico, dos seus males, das suas dificuldades, assim como nós fazemos hoje ainda, né? Buscando Jesus para as nossas dificuldades. E numa dessas pregações, o povo se aglomerava, e o tempo passava, e a multidão faminta não tinha o que comer. E os apóstolos tinham lá poucos peixes, poucos pães, e Jesus iria iniciar a sua pregação. E ele fala, então, que primeiro, que se oferecesse à multidão faminta o alimento do corpo, e depois seria o alimento do espírito. Então, houve o que todos conhecem, tá? É uma das passagens mais conhecidas, que é a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, e a multidão, então, se alimenta, sacia sua fome, e Jesus vai pregar e vai explicar a eles a vida do Espírito, vai explicar o reino de Deus e a verdade, né, que está inserida em sua palavra. E Jesus assim o faz porque ele diz que não tem como conversar com o povo quando ele está faminto. Então nós vemos nessa passagem tão singela e tão sutil como o corpo, a matéria e o espírito estão intimamente ligados. Jesus, nosso mestre maior, que nos ensinou por parábolas, porque muito imaturos que éramos, não tínhamos ainda condição de perceber a verdade. Se ele fosse falar em alimento do espírito naquela época, falar em fluido, falar em um ser etéreo, ninguém nunca ia conseguir entender. E ele ensina aos apóstolos, a multidão, poucos deles tiveram condições de compreender, mesmo os apóstolos tiveram pouca condição de compreender, mas depois, com o amadurecimento do espírito, a compreensão se faz. E hoje, com a união da ciência com o espiritismo, com tantas descobertas que têm sido feitas
e que nós podemos pensar que estão distanciando a religião da ciência, nós estamos enganados. Vemos aí, há pouco tempo atrás, uma grande manchete anunciando a descoberta ou a quase comprovação da partícula de Deus. E acredito que aqui, acho que a gente pouco sabe sobre isso. Uma física da Associação Médico Espírita de Goiás, se eu não me engano, numa reportagem este mês para a revista da Federação Espírita Brasileira, a revista da FEB, ela vem dizendo o quanto que a ciência aproximou a presença de Deus e as obras espíritas do povo com o anúncio da descoberta dessa partícula. Porque essa partícula nada mais é do que Kardec traz aqui para a gente, que os espíritos trazem para a gente, que é a partícula que une o espírito à matéria. Seria, então, uma partícula que não tem peso, como os espíritos dizem. Eles dizem que o fluido vital, que o princípio vital é algo imaterial e sem peso, porque nós não tínhamos ainda condições de entendimento. E essa partícula de Deus une, então, é o princípio gerador de todos os átomos, de todos os elétrons, de todos aqueles componentes do universo, consequentemente do nosso corpo. Que coisa, né? Vocês pensam que, naquela época, Kardec já colocava isso. Então, é sobre isso que hoje o Evangelho vem dizendo. Sobre a criação divina. E nós vamos além na nossa conversa, que é a importância, então, da união dessa matéria criada por Deus e do espírito criado por Deus para a evolução do homem, para a evolução desse ser que somos nós. E qual é a importância que nós devemos dar a isso. Então, vamos começar a nossa conversa, já a partir dessa introdução, conversando um pouquinho sobre esses seres orgânicos e inorgânicos que todos são criação de Deus. São chamados seres orgânicos os animais, os vegetais e o homem. Ou sejam, aqueles que têm algo a mais que animam a matéria. E os seres inorgânicos são os elementos que, reunidos em minerais ou isoladamente, ainda não são capazes de absorver esse algo a mais que vai animar e dar vida a essa matéria. Todos somos criações divinas e todos nós começamos quanto seres ainda imperfeitos, inorgânicos, e vamos evoluindo até chegarmos até hoje. E André Luiz coloca com muita propriedade a evolução do homem a partir dessa época, a partir da criação, e ele diz que nós, há muitos e muitas eras atrás, habitávamos, quando o planeta foi criado, habitávamos então os fundos das águas. A partir daí, nós evoluímos e passamos à superfície da água. Da superfície da água, nós migramos para a terra e nos arrastamos. A partir dali, conseguimos andar, não da maneira ereta que nós andamos hoje, até chegar até hoje quanto seres hominais. Essa é a nossa evolução. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, coloca isso com muita propriedade. Quem quiser procurar, vai encontrar. Então, nós vemos que todos nós criados do mesmo princípio e constituídos dos mesmos elementos, mas possuímos algo a mais que esses elementos isoladamente ou na forma de mineral. E o que seria esse algo a mais? Seria, sim, esse fluido, seria esse elemento imaterial
que nos proporciona a vida, que nós chamamos de fluido vital. Alguns de nós recebem muito fluido, outros pouco, mas todos nós só estamos aqui unidos à matéria, nós, espíritos, e toda vez que eu nos falar de nós, estamos falando de nós, espíritos, unidos à matéria e animando essa matéria, porque temos este fluido que vai dar a vida e vai propiciar a vida a esse grupamento de elementos. Porque se formos fazer exames, análise nas nossas células, somos constituídos da mesma matéria que a pedra. O que nos diferencia é a quantidade, são as ligações e a vida. Porque o cientista não consegue entender. O cientista que não acredita em Deus não consegue entender por que nós temos tantas enzimas que organizam tantas proteínas que são as responsáveis pelas funções vitais do corpo e que até um certo momento da vida ela funciona de uma maneira e de outro momento ela funciona de outro. O que aconteceu? Quem que fez esse comando? Quem faz o comando do nosso corpo? Somos nós, espíritos, através desse fluido que liga a matéria ao espírito. Então, se nós sairmos da encarnação entendendo que somos espíritos e que esta matéria que hoje nós animamos é perecível, mas que eu sou responsável por ela, assim como Joana de Ângeles diz, nós ganhamos então a encarnação. Então, conversando mais um pouquinho sobre a matéria orgânica e inorgânica, Kardec pergunta aos espíritos, então, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? E vocês agora já sabem responder. E qual é a resposta? Não. A matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Ou seja, ela está encharcada desse fluido, que vem desse princípio espiritual, que vem de Deus, que os antigos chamavam do sopro divino, da centelha divina que existe em nós, né? É aquilo que anima aquela matéria que nós recebemos. E aí ele pergunta, e qual é a causa então da animalização da matéria? Por que essa matéria tem vida nos seres orgânicos? Porque ela está unida ao princípio vital. Então nós conseguimos entender um pouquinho o que é esse princípio vital? Que é esse fluido, é essa substância, é aquilo que dá vida e que nos proporcionou sair lá do fundo dos oceanos e estarmos aqui hoje conversando, eu falando, vocês conversando comigo mentalmente, e todos nós em busca da evolução. É esse princípio que proporciona que nós estejamos aqui. E aí, Kardec, muito interessado, até porque vocês imaginam que hoje essa matéria já é dificílima de se estudar. Imagina 150 anos atrás, quando ninguém falava sobre partículas infinitamente pequenas. Falávamos sobre, naquela época, falávamos sim sobre átomos, elétrons, mas achávamos que sabíamos tudo. Hoje estamos falando em partícula sem matéria. Isso, antigamente, era algo inadmissível. Por isso que a ciência chegou e parou até um certo momento. E ali o materialismo se fez. Né? Hoje, mesmo com muitos ainda materialistas, nós estamos vendo que eles vão ter que se render. Porque a partir do momento que a ciência aprova, os cientistas se rendem. Né? Então, vamos continuar. Aí, na pergunta 65, ele pergunta assim, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? E ele vem dizendo que tem a sua origem no fluido universal. Ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. E o fluido universal vem da onde? Criação divina. Criação divina. E nós podemos entender Deus ainda hoje?
Não, ainda não conseguimos entender Deus. Nós estamos começando a entender Deus provando leis físicas que Ele criou e assim, materialista quanto somos, estamos tentando entender as suas criações, mas não conseguimos entender Deus. Estamos tentando entender o que Ele criou. E olha que a gente não consegue entender 1/10 do que Ele criou. Não conseguimos quantificar o universo. Na verdade, se nós olharmos a nível interno, em microcosmo, em célula, ainda não temos o conhecimento total do funcionamento das nossas células. Porque se tivéssemos, hoje não teria mais ninguém doente. Então não conseguimos entender Deus, mas buscamos no conhecimento entender as suas realizações. Por isso é que muitos materialistas vão chegar e vão falar assim: ah, mas essa história de princípio vital é bobeira. Aí a gente tem uma historinha engraçada, que imagina se tudo se fizesse ao acaso, e se o universo tivesse sido feito ao acaso, se o homem tivesse sido feito ao acaso, eu costumo brincar, haja acaso, né? Mas, de qualquer maneira, imagina uma casa sendo feita ao acaso. Eu vou jogar aleatoriamente vários tijolos, o cimento, e no final vai sair uma mansão. Será que sai uma mansão se eu jogar uma tijolo ao acaso? Não, é impossível. Então, também, se nós raciocinarmos, é impossível o acaso fazer um ser tão perfeito quanto o ser humano. Quem tem, ou quem já teve a oportunidade de ver uma criança nascer, um parto vaginal acontecer, ver aquele ser minúsculo saindo, mas perfeito e totalmente formado, saindo de dentro de outro ser humano, e a vida se fazendo e se multiplicando. Gente, não existe nada mais divino do que este momento. E não tem como o acaso fazer isso. São milhares de multiplicações celulares, são milhares de combinações genéticas, são milhares de enzimas envolvidas neste processo de formação. Porque se uma célula, uma que for no início dessa multiplicação, se fizer errado, tudo vai por água abaixo. E isso é tão sério e é tão pouco acaso que faz parte disso, que o homem não consegue gerar outro homem, a não ser pelas vias naturais. Nós conseguimos ajudar a fertilização, mas criar novos indivíduos não conseguimos. E olha que a ciência já caminhou muito. Por que que nós não conseguimos? Porque nós temos como oferecer princípio vital para uma célula. Temos como fazer o papel divino naquela criação? Temos sim, como interferir na multiplicação através das células tronco. E graças a isso, a ciência vai progredir cada vez mais. E no futuro, como diz aqui a pergunta que fala sobre o coração, e Kardec pergunta se é o coração o órgão mais importante, porque naquela época eles achavam mesmo que era o coração. E quem hoje já passou por um transplante cardíaco, me responda, é o coração o órgão mais importante? Não, ele pode ser transplantado, né? Então ele não é o órgão mais importante. Então os espíritos dizem, Dr. Herman em conversa, Dr. Herman, um espírito muito querido, responsável pelos trabalhos médicos da casa, ele diz sempre que no futuro todos os nossos órgãos serão trocados, todos, menos qual órgão que não pode ser trocado? Nosso sistema nervoso central. Porque é lá que nós, espíritos, nos fixamos. E é a partir dali que nós comandamos todos os outros órgãos. Então, estamos entendendo Deus cada vez mais, mas através da sua criação. Estamos entendendo Deus através desse princípio que anima essa matéria. E isso é tão interessante que eu vou trazer para vocês uma conversa que tive há pouco tempo num grupo
que não era espírita, e uma pessoa me disse que tem uma pesquisadora do Hospital de Cardiologia de Laranjeiras que está fazendo um levantamento de dados sobre rejeição de transplante cardíaco em pacientes cujo coração foi dado a partir do suicídio. A pessoa se suicida e a família oferece o coração para ser transplantado. Que esses corações, eles têm uma rejeição muito maior do que os outros corações. Poxa vida, né? Imagina, aquele coração ainda está impregnado daquele fluido daquele indivíduo. Então, este fluido que anima é dele. E quando eu coloco este órgão num outro corpo e esse fluido reage com o fluido do outro corpo, a possibilidade de rejeição ainda é muito maior. Então, vocês estão vendo como que a ciência está caminhando, como que ela está fazendo aí um paralelo junto conosco espíritas. Porque nossa obrigação é também não só aceitar, mas como os grandes pesquisadores, os grandes cientistas do começo do Espiritismo fizeram, Leon Denis, e todo aquele grupo de espíritos envolvidos com a ciência fizeram, que através de pesquisas científicas provaram, naquela época, que aqueles fenômenos espíritas eram verdadeiros. E cabe a nós também, espíritas, fazer isso, né? Então, vamos caminhando. A vitalidade é pergunta 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou então essa vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Ela só se desenvolve no corpo. Não temos dito que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Então, a gente vai caminhando junto com Kardec, junto com os espíritos e entendendo perfeitamente o que é viver. Eu, portadora deste fluido, desse princípio vital, eu dou qualidade a esse fluido que anima a matéria que eu carrego. E eu, a partir dos meus pensamentos, a partir dos meus sentimentos, a partir da minha conduta, eu vou aprimorando, melhorando, qualificando esse fluido ou vou deteriorando esse fluido, já que é o fluido quem anima aquele corpo. E isso é tão fácil da gente entender que a gente vê. Eu gosto muito de falar com exemplos que fica mais fácil. Vocês já viram? Só de pensamento, hein? Isso não estou falando para todo mundo, não. Tenho certeza que é para quase ninguém. Aquela pessoa assim que é triste, que vive nervosa, que vive acabrunhada e vive cheia de dor. Aquela pessoa que é ansiosa, nervosa e que está sempre com pressão alta, com o coração acelerado. Vocês já viram aquela gente que é raivosa e que está sempre com dor de estômago? Mas eu tenho certeza que ninguém passa por isso aqui. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Isso, então, é o quê? Sou eu, espírito, interagindo com esse fluido que anima o meu corpo. E eu vou prejudicar ou melhorar este corpo que hoje me é útil e que eu utilizo para quê? Para evoluir, para participar, para conseguir executar. E quem, então, que está gerando a doença naquele corpo que recebeu? O vizinho? Será? Ah, deve ter sido aquele remédio que eu tomei, que não me fez bem. Não. Nós dizemos, Richard Simonetti diz, que existem doenças funcionais e doenças orgânicas. As doenças, existem dois tipos de doenças. Uma que nós adquirimos e a outra que nós já temos. Mas nós já temos por quê? Porque somos espírito.
Então, quando este corpo já não cabe mais, já está apertado, o número ficou ruim, está desgastado, esse corpo fica e eu continuo. Aí, numa próxima vida, eu ganho um novinho. Mas você imagina que naquele corpo antigo que eu usei, o que aconteceu? Olha, eu abusei do álcool, eu abusei da alimentação, eu sobrecarreguei meu fígado, sobrecarreguei meu estômago, eu era extremamente irritada, nervosa, sobrecarreguei meu sistema nervoso central. Larguei aquele corpo que não servia mais, mas eu mudei. Acho que é difícil a gente mudar assim de tudo tão rápido, né? Eu continuo ainda a mesma pessoa. Chego naquele corpo novinho, mas como o princípio vital é que anima o corpo, e como eu que dou qualidade a esse fluido que anima o corpo, eu sou responsável por isso, esse corpo já vem cheio de marcas. Vem marquinhas. Tem uma marquinha lá no fígado, uma marquinha lá no estômago, uma marquinha lá no sistema nervoso central. Aí eu continuo a mesma. Continuo irritada, brigo com tudo. Meu estômago, coitado, sempre foi fraco. Nunca fiz nada. Nessa vida eu nem bebo. Não sei por que eu tenho tanto problema de estômago. São as famosas marquinhas que a gente traz, né? E tá lá. A marquinha tá lá, aquele povo que está sempre, desde pequeno, sempre tem um probleminha no órgão, sempre tem um probleminha uma fraqueza, né? O povo diz, eu tenho uma fraqueza no fígado, meu fígado não funciona bem. Desde sempre meu fígado não funciona bem. São as famosas marquinhas. Mas eu posso também vir com marquinhas muito discretas e adquirir novas marquinhas aqui. Venho com um corpo ótimo, saudável, porque eu me comprometi a trabalhar. Não, dessa vez eu quero acertar. Deus, Jesus, espíritos relacionados com a reencarnação, eu estou aqui garantindo que eu vou fazer tudo certinho. Vocês me arrumam um corpo perfeito, bonitinho, arrumadinho, que eu vou fazer tudo. Mas eu chego aqui, o que acontece? Eu esqueço. E aí eu começo de novo a ser quem eu verdadeiramente sou. E vou fazer lesões neste corpo. Porque quem anima o corpo é o espírito, através do princípio espiritual, através do fluido, através do que a gente chama de perispírito. Isso vai ser uma outra conversa, o perispírito. Mas se sou eu que sou responsável pelo funcionamento do meu corpo, olha, como que eu tenho responsabilidade aí na minha vida diária, né? Eu tenho responsabilidade, porque o homem foi feito para viver mais de 100 anos. E poucos de nós conseguimos viver esse tempo todo. A maioria de nós desencarna precocemente, por falência dos órgãos, desnecessariamente, porque nós não estamos conduzindo bem a nossa vida. E aí entra a parte que a gente diz que sai da parte técnica de Kardec e entra Joana, maravilhosa Joana, né? Quem não gosta de Joana? E ele diz assim, que nós devemos conceder forças morais à alma, que se encarrega de pôr em funcionamento todos os mecanismos indispensáveis, com indispensável precisão. Quer dizer, é a alma quem põe em funcionamento o mecanismo do corpo. É a alma, é o espírito que anima essa matéria. Então, sou eu a responsável por mim mesma. Tenho que cuidar do meu corpo? É claro. Joana fala, temos que fazer exercício físico? Sim, porque o exercício físico faz com que a parte orgânica, material do meu corpo funcione melhor. Tenho que fazer leitura? Tenho que me intelectualizar. Você sabe que os espíritos dizem que nós só vamos chegar à perfeição quando a gente souber tudo de tudo? Tudo de tudo significa tudo de física, matemática, química, geografia, tudo de tudo. Olha que vai demorar muito. Física, então, para mim, vai ser um problema. Né? A matemática vai ser assim, eu acho que eu vou ter que encarnar muito para aprender matemática. Mas eles dizem que nós estamos intelectualizando a matéria. O espírito está intelectualizando a matéria. E isso é tão interessante, vocês estão vendo, que os corpos hoje, as crianças têm nascido mais espertas, mais inteligentes. Não é verdade?
Quem nega isso? Outro dia eu estava com uma criança, ele tem 2 anos. Ele pegou um tablet na mão. Ele fazia tudo com aquele tablet, eu não sabia ligar. Ele fazia tudo, ele achava todos os vídeos, todas as situações. Olha os espíritos que estão chegando. E a matéria tem que acompanhar o espírito. Porque senão o que adianta um espírito extremamente conhecedor se o cérebro físico não tiver condições de dar oportunidade a este espírito de executar aquilo que ele já sabe? Não é verdade? Assim também somos nós. Tudo bem que nós somos de outra geração, eu não quero me comparar a eles não, que isso aí é judiação, né? Mas nós estamos tentando. Nós estamos caminhando. Vocês veem aí, outro dia eu vi muito interessante uma reportagem sobre os idosos que estão fazendo curso de computador, mexendo francamente no computador e estão, o quê? Ajudando a intelectualizar a matéria. Estão ganhando conhecimento para um próximo momento. Então, quando eu falo assim, não vou mais aprender inglês não, porque agora já não serve, não adianta mais para mim. Claro que adianta. Todo aprendizado é indispensável para a minha saúde, saúde do espírito. Agora, adianta eu ficar na frente do computador informatizada no Facebook? Não. Nós temos que utilizar, então, dos recursos que nos são dados para o nosso progresso. E os espíritos dizem também que estamos enchendo a nossa mente de lixo mental. Passamos horas na frente da televisão, na frente da leitura menos edificante. Isso, assim como o álcool, como o cigarro, assim como a condução negativa dos meus pensamentos, bloqueia o meu poder de raciocínio. Então, eu estou também prejudicando o meu cérebro físico. Olha, a gente está brincando, está tentando levar essa conversa assim de uma maneira mais leve, mas isso é muito sério, porque nós estamos falando aqui de dia a dia. Estamos falando do nosso dia a dia. Não estou falando de nada que seja diferente para ninguém, né? Joana continua e diz assim: fruis prazeres e busca comodidade para ampliar as reservas de saúde, gozando um constante bem-estar. Por isso que hoje nós temos muito mais comodidade. Porque nós precisamos pensar mais. Nosso cérebro está mais apto ao raciocínio, está mais apto ao conhecimento. Se eu tivesse que sair buscando comida, eu não conseguiria parar para estudar. Eu não conseguiria parar para ajudar o próximo. Eu não conseguiria parar para estudar as obras de Kardec. A vida tem melhorado. Nós estamos aproveitando um momento muito importante de transformação do planeta. Mas essa transformação não é para que a gente tenha só o prazer momentâneo da carne. Temos que ter um objetivo. E isso, a falta deste objetivo é que está trazendo tantos transtornos para o espírito. As facilidades são muitas, mas nós estamos sem objetivo. Então, quando eu tenho muita facilidade e não sei o que fazer mais, porque eu não tenho o que procurar, eu começo a achar que estou infeliz. E vou buscar a felicidade em algo que não é divino, em algo que é perecível. Busco a felicidade, então, no outro, no amor desesperado. No amor que a gente chama de amor, mas que muitas vezes não é amor. Busco a felicidade nas compras. Busco a felicidade na alimentação exagerada. Busco a felicidade no álcool, nas drogas. E vemos aí multidões de espíritos buscando apoio para as suas compulsões e as suas dependências. Por falta do objetivo. Então, quando Joana coloca que o espírito anima a matéria, e a matéria é importante para o seu crescimento, e o dia de hoje que traz facilidade para que possamos viver é importante, é sim, mas para que possamos viver a vida do espírito e não a vida da matéria. Porque a matéria acaba, o corpo bonito se vai, o rostinho lindo se acaba rapidamente.
Mas o espírito não. O espírito é imortal. Então, começamos a desgastar nossos órgãos físicos através desses pensamentos, da conduta inadequada, e aí vem a morte. E aí Kardec continua perguntando: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? E os espíritos dizem: esgotamento dos órgãos. E, infelizmente, nossos órgãos estão se esgotando mais rapidamente do que de costume, pois nós seremos a primeira geração que morrerá antes dos pais. Assustaram? Mas é verdade. Essa geração que está agora é uma geração que terá uma vida mais breve do que a vida de seus pais. Isso é ciência, isso está publicado, tá? Por conta dessa vida desregrada, por conta da falta de objetivo que faz com que eu abuse dos meus órgãos físicos. E aí, então, tenho a possibilidade, uma possibilidade menor, eu, espírito, de estar aqui neste mundo, caminhar, fazer, executar, que é isso que eu vim buscar. E ele continua: o que se torna a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando da morte deles? Quando se dá a morte, o que acontece então com a matéria? A matéria acaba. A matéria retorna para a natureza. A matéria tem um fim, quando organizada pelo princípio vital. Mas nós não temos um fim. Somos espíritos imortais. E é sobre isso que nós realmente temos que conversar muito. Eu acho que isso, dentro da doutrina espírita, é uma das coisas mais importantes. Porque a gente vê que muitas pessoas buscam a casa ou buscam a doutrina espírita por conta das suas dificuldades físicas, das dificuldades de emoção, né? E as consequências que essas dificuldades trazem para a sua vida. E quanto médico, nós temos aqui colegas médicos que sabem que os consultórios médicos hoje estão cheios de patologias, mas patologias que não são do corpo, são patologias da alma, que refletem no corpo de uma maneira intensa. E nós podemos curar? Muito pouco, os médicos podem curar pouco. Nós podemos cuidar muito, mas curar muito pouco, porque a cura está dentro de nós. A cura das minhas dificuldades está em mim e não está no outro. A cura dos meus sentimentos difíceis, a cura das minhas dores físicas está em mim. E é esse processo de autocura que Joana fala tão bem em suas obras, através da meditação e do passo inicial, que é o de reconheça-te a ti mesmo. Entenda quem você é. Entenda qual é a sua dificuldade. Vamos abandonar o materialismo que ainda tem em nós. Às vezes buscamos a casa, como foi falado ontem na palestra, no estudo do Evangelho, buscamos a casa porque gostamos dos fenômenos espíritas. Gostamos de receber as páginas psicografadas. Gostamos de participar das reuniões mediúnicas. Gostamos de escutar o Espírito falando para nós. Mas isso é uma parte. A parte que Jesus quer de nós dentro da doutrina espírita é a parte do nosso crescimento moral. E é o nosso crescimento moral que vai modificar a minha estrutura física. Porque um e outro estão ligados intimamente. Intimamente. Então, a culpa das minhas dificuldades psiquiátricas, mentais, psicológicas, não é do outro, do espírito obsessor. Ele é só um coadjuvante na minha história. A história é minha. E eu preciso assumir essa história. Preciso parar de delegar a minha história para o próximo. Parar de delegar a minha história para a comida, para a compra, para a bebida, para o cigarro. Eu preciso parar de delegar a minha história para o remédio. Eu preciso parar de delegar. Eu preciso assumir a minha vida.
me assumir quanto espírito. Quando eu faço isso, aí sim, sou um verdadeiro espírita. Quando eu faço isso, sou um verdadeiro cristão. E quando eu faço isso, eu vou ter oportunidade, se for possível, e se for da minha possibilidade neste momento encarnatório, viver 150 anos. Assim como eu vi outro dia, fiquei encantada outro dia na televisão, um senhor que renovou a sua carteira de motorista agora. Vocês devem ter visto. 106 anos, ele renovou a sua carteira de motorista. Vivendo plenamente as suas faculdades intelectuais, motoras, organizado, vivendo muito bem e dirigindo, com 106 anos. Aí me dá até um pouco meio de medo, né? Falei, poxa, vou ter que me cuidar mais, porque se ele está com 106 anos assim, eu vou ter que me cuidar mais. Não é verdade? Então, a falência dos órgãos no corpo, ela vai depender. Claro, gente, em momento nenhum a gente está colocando aqui dos problemas que são problemas de outros momentos. Crianças que desencarnam na mais tenra idade, jovens que desencarnam de acidente, são coisas que são necessárias, são momentos específicos, né? Muito específicos. Mas a maioria de nós, a maioria de nós está aí para aprender e trabalhar muito. Trabalhar muito. Pois é através do trabalho que eu vou colocando tudo isso que a doutrina vem falando na prática. É através do trabalho. Porque eu começo a me reconhecer quando eu lido com o outro. Quando eu começo a não ter paciência. Quando eu começo a me irritar com as mínimas coisas que o outro fala para mim. Quando eu começo a me exaltar. Mas não vale aqui dentro da casa espírita só não, tá? Porque aqui todo mundo é bonzinho. Tem que sair ali do portão. Tem que ver dentro de casa como eu estou me conduzindo, dentro do meu trabalho. Então, a doutrina fala para a gente, vamos trabalhar, vamos ser úteis, vamos colocar o nosso corpo físico para responder ao meu chamado. Temos companheiras muito queridas e muito amadas, que com patologias extremamente graves, que poderiam ter já terminado o seu período aqui, mas que pelo trabalho, pelo entendimento, pelo comando de suas células, uma a uma, está entre nós, conversando, trabalhando, ativa, contrariando todos os prognósticos médicos. Né? Estamos aí com várias situações dessa. Temos outra companheira, esse caso eu estou pretendendo até levar mais adiante, que foi diagnosticado com uma certa patologia, passou pela sua renovação, pelo seu trabalho, pelos seus trabalhos dentro da casa, modificou o seu fluido vital, modificou a qualidade deste fluido que anima essa célula e que as patologias se vão. Muito importante isso, não é? Mas a nossa busca não é só pela cura do corpo. A nossa busca tem que ser pelo espírito. Porque por mais que o meu corpo, matéria, se cure hoje, se eu não me renovar, eu vou, daqui a pouco, ter outro momento de dificuldade. Né? E assim vai ser a sequência da minha vida. Então a gente vê o quanto que isso mexe, esse assunto mexe com todo mundo. A gente vê o quanto que isso está dentro da nossa vida. E a gente vai continuando aqui. Desfrutas de festas e recreações como indispensáveis a uma realização total, na qual os esportes te desenvolvem os músculos e preservam as funções fisiológicas. Quem não gosta de uma festa, quem não gosta de alegria, e os espíritos são alegres, gente. Doutrina espírita não é para ninguém ser triste, não. Não é para ser triste. A gente vê, olha, eu amo Francisco de Assis. E quem não tem no exemplo de Francisco, que era extremamente alegre, que vivia cantando, um dos espíritos mais iluminados que esteve no nosso planeta? A alegria faz parte de nós, mas
nós não podemos pensar que a vida é só alegria. Então, a gente está vendo que tudo tem que ter o bom senso, tudo tem que ter o meio termo. Eu preciso viver a infelicidade? Eu preciso guardar em mim essa tristeza porque minha vida está difícil? Não. Claro que não. Porque existe uma grande diferença entre tristeza e infelicidade. Eu não sei se vocês conhecem. Ficar triste é normal. É totalmente normal. Se roubarem meu carro, eu vou ficar triste. Poxa vida. Agora, eu não vou ser infeliz porque roubaram meu carro. Ou eu vou trabalhar e comprar outro, ou eu vou esperar o seguro, se eu tiver. Então, nós podemos ter momentos de tristeza. Claro, nós estamos aqui, somos ainda espíritos imperfeitos e vivemos num mundo de provas e expiações. Mas a infelicidade, ela é facultativa. Eu posso ou não viver infeliz. O homem mais feliz do mundo não tem nada, não tem um lugar para dormir, que é um monge. Ele não tem um lugar para dormir. Ele dorme no mosteiro, não é dele. Ele não tem absolutamente nada de bem material. E é o homem mais feliz do mundo. Segundo pesquisas já provadas nas melhores universidades dos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo que tristeza e felicidade são coisas... Tristeza e infelicidade são coisas totalmente opostas. Ou, pelo menos, não são coisas que têm que caminhar juntas. Então, é isso que nós convocamos a todos. Que sejam felizes. Eu não estou dizendo que nós vamos buscar na felicidade da matéria a nossa felicidade, porque não é essa. Porque se eu achar que é o carro que vai me trazer felicidade e ele for roubado, eu vou ficar infeliz. Mas se eu achar que o carro ele vai me ajudar a trabalhar, se o carro vai me ajudar a fazer alguém feliz, o que está me fazendo feliz? Trabalhar e fazer alguém feliz. Aquilo é só um complemento. Se eu não tiver ele, vai outro. Eu pego carona e vou continuar fazendo a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que nortear, é isso que Joana vem colocando. A festa é importante, o esporte é importante, a atividade coletiva é importante, o cuidar do corpo é importante. Mas isso tem que andar conjunto com o tratar bem do espírito. Este é o mais importante, porque este é o imortal. O corpo perece, retorna. Retorna muito fácil. O corpo é extremamente frágil. Quem lida com vida e morte, com saúde e doença, vê o quanto que o corpo é frágil, gente. Quem já passou por uma situação assim, você vê que num momento a pessoa está sorrindo e na outra ela acabou de desencarnar, a gente vê como que o corpo é frágil. E se a minha felicidade estiver na matéria, realmente eu vou ser infeliz. Eu estou buscando-a no lugar errado. Então vamos pensar sobre isso, vamos raciocinar sobre isso, vamos ler mais um pouco de Joana de Ângeles. E para encerrar, eu vou só retomar o que ela falou aqui, que a vida física é uma experiência no rumo da evolução, enquanto a espiritual, ela é eterna, de onde procedes e para onde retornas. E é isso que a gente tem que guardar em nossa mente. E vai dar tempo? Tem mais 5 minutinhos? Outro dia um colega foi viajar de avião com o filho e falou assim, na viagem, ele me contando: olha só, meu filho, a gente vai viajar de avião. Se o avião cair, nós somos espíritos imortais. Não esqueça disso. Então, não se desespere se você desencarnar. Não tente me achar. Você vai estar amparado. A matéria acaba, mas você não acaba. E a criança apavorada, né? A criança apavorada. Aí eu falei, mas você está doido você falar uma coisa dessa com a criança? Não. Ele é um espírito, ele tem que entender que a verdadeira vida está lá. Então, que nós possamos também, assim como este pai que ama este filho, Deus nos ama muito mais porque o amor dele é infinito. Jesus nos ama com amor incondicional. E por isso que ele nos relembra o tempo todo. Gente, a matéria é perecível. Se nós desencarnarmos, vamos buscar a ele, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Jesus, não nos apeguemos à matéria.
E para que nós tenhamos uma boa vida eterna, nós temos que ter também uma boa vida terrena. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com um pensamento hindu, que eles dizem assim, que nós possamos, quando nascemos, que quando eu nasci, todos choravam, todos riam, só eu chorava. Mas quando eu desencarnar, que eu possa ter vivido de maneira que todos chorem, só eu sorria. Então é essa a maneira que nós deveremos viver a vida. É assim que Joana, é assim que Jesus, é assim que os espíritos bondosos querem que nós vivamos. Que todos nós estaremos sorrindo quando desencarnarmos. E os outros chorando de saudade e de alegria pelo muito que nós fizemos. Graças a Deus.